Oi, turma. Continuando, nós vamos para o capítulo 11, Geopolítica da América e da África. Começa na página 18 e eu vou partir direto para a página 19. O termo geopolítica não é uma simples união das palavras geografia e política. Geopolítica se refere às disputas de poder cultural, político, econômico e militar, em escalas regional e mundial. São temas que dizem respeito à geopolítica, processo de fortalecimento de um Estado, países que desempenham papel de grande potência militar e econômica, estratégias para se tornar uma superpotência mundial ou regional. Por causa da globalização, as relações entre os países se tornaram mais intensas e complexas. E para entender como ocorre essa dinâmica, as análises geopolíticas são fundamentais. Muitas vezes, a busca por poder e soberania de um Estado envolve o gerenciamento do seu território, que pode resultar em conflitos por fronteiras, recursos naturais, rivalidades étnicas e religiosas, confrontos nacionalistas e separatistas. Essas disputas também são questões geopolíticas. Veremos a seguir o papel que os continentes americano e africano, estudados durante este ano, desempenham no cenário geopolítico mundial. Veremos a seguir o papel que os continentes americano e africano, estudados durante este ano, desempenham no cenário geopolítico mundial. Geopolítica dos Estados Unidos, escalada mundial. Como já estudamos durante a Guerra Fria, toda a geopolítica mundial ficou submetida à bipolaridade, exercida pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Lembra da Guerra Fria? As áreas de influência se mantiveram subordinadas aos interesses dessas duas superpotências. Fato que não deu margem à construção de novos centros de poder. O embate que colocou os Estados Unidos e a União Soviética em evidência no cenário mundial, ela acontece em 1947, com a doutrina Truman e o Plano Marshall. Resumidamente, a doutrina Truman, formulada por Henry Truman, presidente estadunidense, naquele período pregava que a União Soviética era um grande inimigo, que deveria ser vigiado e, se necessário, combatido pela força. Vocês se lembram que a Guerra Fria ela perdurou, mas não acabou numa guerra de fato. Segundo essa doutrina, como os soviéticos representavam uma forma de governo autoritária que não respeitava a liberdade dos cidadãos, caberia aos Estados Unidos zelar pela defesa e pela liberdade mundiais, pelo menos no mundo ocidental. Para colocar em prática os princípios da doutrina Truman, foi criado o Plano Marshall, um conjunto de ações que visavam ajudar a reconstrução econômica dos países europeus e do Japão após a guerra. Assim, os Estados Unidos da América enviaram bilhões de dólares a esses países. Com as medidas do Plano Marshall, o governo dos Estados Unidos esperava conter o avanço das ideias socialistas nos países da Europa Ocidental, reativar o comércio e assim criar uma área de influência estadunidense no território europeu. Por outro lado, a União Soviética mantinha a liderança na Europa Oriental, em parte da Ásia e em alguns países africanos. O equilíbrio de forças entre os países do mundo se rompeu com a queda do Muro de Berlim, em 1989. E a desintegração da União Soviética, em 1991. Esses acontecimentos são marcos de uma nova geopolítica mundial, em que o capitalismo está em plena expansão, apoiado, entre outros fatores, na superpotência estadunidense. Nos últimos tempos, porém, a China e a União Europeia têm representado rivalidades do ponto de vista econômico em relação aos Estados Unidos, embora a influência militar, política e cultural deste país ainda tenha alcance global. No entanto, nos últimos anos, os Estados Unidos têm enfrentado grandes desafios. Em 11 de setembro de 2001,
um atentado terrorista em Nova York afetou uma superpotência com isso. Uma superpotência. Com isso, não apenas a paisagem da grande megalópole estadunidense foi modificada, mas o curso da história mundial também foi alterado. A ordem mundial foi perturbada e deu início ao que muitos chamam de época do pânico. Era do terror ou era do medo? A constatação de que um número reduzido de pessoas pode provocar mortes e destruição propagou o medo e a insegurança. Após esse episódio, o presidente George W. Bush ordenou o combate ao terrorismo, conhecido como Doutrina Bush, que previa, por exemplo, o uso de força sobre qualquer país que pudesse ser considerado uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Assim, o orçamento militar cresceu de maneira expressiva. Além disso, houve aumento de segurança de autoridades e das medidas de segurança em aeroportos e eventos com grandes aglomerações de pessoas. Quer dizer, foi um ataque ao terrorismo. Porque se você deixa o terrorismo tomar conta, logo eles explodem bomba em tudo quanto é lugar e você fica à mercê deles. Os atentados de 11 de setembro. Aqui, olha, eu acho que todo mundo lembra do atentado de 11 de setembro, vocês eram bem jovens, porque foi em 2001. Quer dizer, desculpa aí, mas vocês não tinham nem nascido. Esse atentado ele foi terrível, morreram 2.816 pessoas, né? Foi um atentado terrorista que Osama Bin Laden provocou, acabando por matar vários inocentes, gente. Depois vocês lêem aqui direitinho, porque eu acho que aí vocês têm uma noção, mas deu pânico em todo mundo nesse período. Pergunte às pessoas de sua família sobre o lugar onde elas estavam e o que faziam no momento do ataque às Torres Gêmeas. Você perceberá que foi um evento tão importante e trágico que as pessoas costumam se recordar desse dia. Escreva pelo menos 2. Aqui, para conhecimento, vocês podem até perguntar para os pais de vocês, que eu acho que dificilmente quem não se lembra desse dia. Quase 2 décadas após os ataques às Torres Gêmeas, os esforços estadunidenses contra o terrorismo não cessam. Nesse sentido, estima-se que esse país, direto ou indiretamente, atua em cerca de 40% dos países do mundo. O mapa a seguir mostra como a guerra ao terror, encampada, especialmente pelos Estados Unidos, tornou-se um fenômeno geopolítico global. Aqui mostra, gente, as bases militares dos Estados Unidos e o treinamento em contra-terrorismo. Então, vocês podem reparar que tanto na África como na Europa, na Ásia, o cuidado sempre são os mesmos. Até no Brasil tem, gente, esse tipo de alerta. Aqui na página 23, vocês têm um exercício para fazer, conforme o mapa, e a gente corrige no final. Aqui eles vão estar falando do antes e do depois do ataque terrorista, né? A eleição do presidente estadunidense Donald Trump em 2017 é outro fator que está reestruturando a geopolítica mundial. Considerado pouco diplomático e com propensão a adotar medidas protecionistas na economia, Trump tem causado turbulências no cenário global, até mesmo nas nações historicamente aliadas. Alguns exemplos dessas ações são aumento da taxação sobre produtos importados do México e da China, o que pode resultar na redução das exportações desse país. Tentativas de reduzir a posição de vanguarda da China em nível comercial e tecnológico. Declaração de que a Venezuela representa perigo para a segurança nacional dos Estados Unidos, além de boicotar, com o apoio dos países aliados, o petróleo produzido nesse país, que tem uma das maiores reservas mundiais desse recurso. Aplicação de sanções comerciais contra o Irã em virtude da suposta violação do acordo nuclear. Conectado. Recentemente, o momento militar tem passado por uma verdadeira revolução com a utilização de novas tecnologias nos conflitos armados,
Como você observou no mapa da página 22 e o texto a seguir reforça, os Estados Unidos vêm utilizando cada vez mais drones e satélites para combater o terrorismo. Como o uso dos drones mudou o cenário dos combates no Oriente Médio. O primeiro uso de um drone armado em combate ocorreu em outubro de 2001, na primeira noite da invasão do Afeganistão. Um comboio do Talibã foi alvejado. Os Estados Unidos da América têm usado drones armados intensamente no Oriente Médio como parte de suas campanhas contra a Al-Qaeda e os grupos auto-intitulados Estados Islâmico. Aqui na página 26, estima-se que desde 2001 os Estados Unidos tenham realizado centenas de ataques utilizando esses veículos na guerra contra o terrorismo, o que deixou milhares de mortos. O texto a seguir explica como funciona esse tipo de equipamento. Na realidade, o drone é uma espécie de robô, né? E ele é de fibra de carbono e é feito configurações nele para que ele possa, e esse chip, eles comandam esse equipamento, né? Para que eles possam tanto filmar como atacar. Aqui vocês leem direitinho depois na página 26, que fala detalhadamente sobre ele. A geopolítica da América Latina. Os processos de independência de toda a América Latina, ocorridos basicamente durante o século XIX, coincidindo com o crescimento da economia estadunidense e a afirmação desse país como potência mundial. A hegemonia no continente americano fazia parte dos objetivos geopolíticos dos Estados Unidos, desde a doutrina Monroe, anunciada em 1823. Nela, o presidente James Monroe afirmava que o recém-descolonizado continente americano não deveria mais ser objeto de exploração e intervenção das nações europeias. Com a frase América para os americanos, os Estados Unidos assumiram um papel de liderança e hegemonia sobre os países desse continente. A ação dos Estados Unidos na América Latina, tanto na área econômica quanto na política e militar, foi essencial para consolidar a sua posição hegemônica no continente e durante a Guerra Fria em todo o mundo. Nesse período, foi fundamental para o país evitar que a União Soviética conquistasse áreas de influência na América. Depois do México, a América Central foi o segundo foco dos Estados Unidos, principalmente porque era imprescindível ter o controle de sua fronteira sul. Além do México, Panamá e Cuba tiveram e ainda têm papel importante na geopolítica dessa região. O Brasil também fez parte da estratégia estadunidense em relação à América Latina. Para conter o socialismo, era necessário ter o controle sobre o vasto território brasileiro, por ele fazer fronteira com diversos países sul-americanos. A Escola Superior de Guerra, instalada em 1949, foi responsável pela formação dos militares brasileiros, com base na doutrina de segurança nacional. Essa doutrina identificava e neutralizava inimigos internos, isto é, possíveis comunistas, além de pregar uma forte política de integração nacional, acreditando que, com isso, o modelo socialista não se instalaria no país. A adoção dos principais princípios dessa doutrina foi responsável pelos golpes militares ocorridos na América Latina, inclusive no Brasil em 1964, sendo parte da estratégia geopolítica dos Estados Unidos. A ditadura brasileira durou 21 anos, terminando apenas em 1985. México, importância estratégica. Bom, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula, a gente continua, ok? O capítulo 11. Tchau, pessoal. Bom fim de semana.